Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão. Com Haddad na economia, confirmado como novo ministro da Fazenda, chegou ou não a hora de se investir no exterior? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Lula confirmou no dia 9 de dezembro, data do jogo do Brasil, em que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Croácia, ele anunciou, confirmando que o mercado já estava esperando o Haddad como ministro da Fazenda. O Ministério da Economia será dissolvido, voltará a ser Ministério da Fazenda e o Haddad estará lá como chefe dessa pasta. E a primeira reação do mercado a este anúncio, na verdade não foi nada. O Ibovespa acabou subindo ali 0,25%. Diante disso, já há duas narrativas. A narrativa da esquerda, que diz o seguinte: olha, esse anúncio do Haddad no Ministério da Fazenda agradou os mercados, tanto que a Bolsa de Valores subiu. Do outro lado, há uma narrativa de direita, ou digamos liberal, que diz o seguinte: a Bolsa simplesmente subiu um pouquinho, porque a nomeação do Haddad já estava precificada e a Bolsa já caiu todo esse período precificando essa nomeação. Tanto que nesse último mês a Bolsa caiu 2%. Enfim, adote a narrativa que quiser, mas o ponto é que com esta nomeação, diversos desafios deverão ser enfrentados pelo Ministério da Fazenda, em especial a questão fiscal. Por que a questão fiscal? Como vocês sabem, o texto base da PEC de transição já foi aprovado em primeiro turno pelo Senado Federal e prevê ali uma folga no teto de gastos da União da ordem de 168 bilhões de reais. É, portanto, uma proposta de emenda à Constituição que já inicia um governo violando regras de responsabilidade fiscal. E o próprio Lula já disse que não dará completa autonomia ao Ministério da Fazenda, porque o ministro da Fazenda deverá consultar o presidente da República nas tomadas de decisões. Outro ponto, além da questão fiscal, é que a gente sabe que o Haddad, ele é um político de esquerda, voltado para as políticas de esquerda na economia. Não adotará majoritariamente políticas liberais, ao menos é o que o mercado espera, o que significa maiores gastos públicos, eventual maior tributação, maior inflação, maior impressão de dinheiro e, no geral, efeitos danosos na economia no médio prazo. Outro ponto de temor do mercado é que o Haddad é uma nomeação meramente política. Ele não tem capacidade técnica, confessa, para tratar da pasta de economia. Confessa porque neste vídeo a gente vê que de fato ele não tem preparo suficiente para ser ministro da Economia ou ministro da Fazenda. Confira rapidamente esse trecho. Apesar de eu uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Muito bem. Esse aqui é inclusive um vídeo que eu fiz quando o Haddad já estava sendo cotado para o Ministério da Economia, só reforçando aí que a nomeação é meramente política. Dessa forma, Haddad ficará refém dos seus assessores, dos seus secretários, por exemplo. Outro ponto que sinaliza fraqueza no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda. É claro que ainda estamos aqui no viés especulativo, mas olhando-se para o histórico, sabemos como políticas de esquerda causam danos às contas públicas no médio prazo. Um governo grande, uma máquina pública inchada, enseja forte inflação e até mesmo hiperinflação, como a gente vê acontecendo na Argentina. Por isso, mesmo não tendo certeza do que vai acabar acontecendo, o investidor fica na dúvida: será que para me proteger, antevendo eventuais efeitos danosos na economia, eu não devo começar a diversificar meu patrimônio no exterior? Muita gente me pergunta isso, e nesse vídeo eu vou te contar o que eu vou fazer neste momento para os próximos anos. Primeiro ponto, vamos comparar aqui, nos últimos 10 anos, qual foi a performance dos principais índices, inclusive com uma das ações mais líquidas do Ibovespa, que é a Vale, nesse nosso gráfico aqui do Investidor 10. O que nós temos aqui? Que a Vale teve uma rentabilidade incrível de 315%, Ibovespa 81%, índice de Small Caps 45%, IFIX 83% e DIV, que é o índice de dividendos da B3, 112% e o IVVB11, um ETF que replica o S&P 500, 445%. Então você verifica que historicamente o S&P 500 entregou muito mais rentabilidade do que uma das ações mais líquidas do Ibovespa, que é a Vale. Mesmo que você compare com Petrobras, você verifica aqui, ó, que a rentabilidade foi ainda inferior, aumentando ainda mais a distância da performance do IVVB11. Outro ponto a ser destacado é que, apesar de o Ibovespa ter ali assegurado quase 90% de valorização, se você pegar aqui o EWZ, que é um ETF brasileiro negociado na Bolsa Americana, que replica
algo muito próximo do Ibovespa, você tem aqui nos últimos 10 anos que ele entregou uma rentabilidade negativa em dólar. 23% você perdeu de rentabilidade, sendo que os últimos 10 anos, pega aqui 2012 até 2022. Então também pega aqui o governo PT para você não simplesmente me refutar falando que estamos pegando o governo exclusivamente Bolsonaro, só demonstrando que a rentabilidade foi negativa só no governo Bolsonaro. Não, foi ruim aqui, como você percebe, ainda pior aqui para 2015 com a queda do governo Dilma. E aí nesse contexto, vamos olhar aqui para a performance do dólar em relação ao real desde julho de 94. Vamos pegar aqui então, em 94, o dólar valia algo em torno de 90 centavos. Aqui ele já valia algo em torno de R$1, estava 1 para 1. Então se nós pegarmos, pelo menos desse momento, valendo R$1, até o atual momento de 5,24, que é a cotação atual do dólar, nós temos aí uma variação próxima de 425%. E aí você vai me perguntar, nossa, o dólar variou bastante nos últimos 28 anos, mas será que foi? Vamos olhar aqui para o IPCA no mesmo período. Aqui então está o IPCA. Ele variou 650% desde julho de 94, após a implantação do Plano Real. Então, na verdade, o dólar perdeu para a inflação, só denotando o quê? Que o dólar não está caríssimo, ao contrário do que muitos pensam. Não está um dólar barato, digamos assim, mas não está caríssimo, afinal, ele está com uma performance inferior ao IPCA. E a gente percebe que de 2012 até 2015, o dólar disparou. Saiu de algo em torno de R$2 para R$4, só reforçando esse período aqui ruim da Bolsa de Valores. Então o primeiro dado atual é o seguinte, o dólar não está caríssimo, óbvio que não está barato, até por isso que eu detenho cautela em relação ao dólar. Mas, diante desse cenário de incerteza fiscal, se os rombos fiscais se sucederem nos próximos anos com o Haddad à frente da economia, o dólar a 5,24 poderá estar barato, porque caso isso aconteça e caso a inflação no país aumente com os juros brasileiros aumentando ainda mais, o dólar vai disparar. Por que o dólar dispara? Um dos grandes motivos é que o capital estrangeiro foge do país, simplesmente sai do país. E a escassez de dólar no país gera sua valorização. Além disso, não só estrangeiros saem do país, muitas pessoas e muitas empresas acabam colocando seu patrimônio em dólar, porque é uma moeda mais forte do que o real. Já que o real, em 28 anos, já perdeu 90% do seu poder de compra, enquanto o dólar demorou 200 anos para que isso acontecesse. Então a primeira premissa que eu estabeleço é a seguinte: o dólar, caso o cenário fiscal no Brasil piore, não estará caro. O dólar poderá sim disparar para R$6. Uma segunda premissa é a seguinte: a bolsa norte-americana, e aqui estou o gráfico do S&P 500, caiu nesse último ano quase 20%. Então a bolsa norte-americana também vem dando um espaço para posicionamento, abrindo uma janela de oportunidade. Porque a gente sabe que a dificuldade de se posicionar na bolsa norte-americana é que geralmente ela negocia múltiplos muito superiores à bolsa brasileira. Isso acontece porque lá é um mercado muito mais líquido, com muito mais interesse de investidores e porque o risco dos Estados Unidos é bem inferior ao risco do Brasil, principalmente risco fiscal e político. Já dizia Warren Buffett, nunca duvide do potencial da economia norte-americana. E de fato é assim que ocorre. Olha só a performance do S&P 500, se você pegar aqui desde 1998, quase 3.000%. É uma bolsa muito robusta, um mercado robusto. E aí, para além dessa queda de 16% na bolsa norte-americana, temos aqui algumas stocks com forte queda. Dentro do Investidor 10, você pode adquirir em stocks e selecionar inclusive por setor. Clicando aqui em ver todos, você tem aqui uma listagem de stocks, das principais ali, das mais conhecidas, bem como várias outras. Mas pegando-se aqui a Google, que é uma empresa com crescimento de receita espetacular, ela está sofrendo uma queda nos últimos 12 meses de 40%, saindo aqui de 148, quase 150 dólares, para uma cotação atual de 96 dólares. A relação preço-lucro hoje da companhia é de 20 vezes. Isso aqui, na minha visão, é um desconto para os padrões norte-americanos, principalmente para uma empresa de tecnologia como a Alphabet. Temos aqui também o Bank of America, negociando próximo de seu valor de patrimônio líquido, com um PL de 10, 11 vezes lucro. Isso aqui é praticamente a média do Ibovespa, com uma queda aí de quase 27%. Temos aqui uma das empresas favoritas do Buffett, American Express, caindo quase 8%, não caiu tanto, negociando a 16 vezes lucro. E aí a gente vê em relação à American Express que continua sendo uma empresa que cresce muito bem a sua receita, uma empresa de crescimento médio, inclusive, mantendo uma margem líquida de 15%. A gente tem aqui um dos bancos favoritos do Buffett, Wells Fargo,
caindo quase 14% nos últimos 12 meses e negociando abaixo do valor patrimonial. Olha só que interessante, é difícil de encontrar empresas norte-americanas que sejam boas negociadas abaixo do seu valor patrimonial. E esse é o caso de Wells Fargo, um PL de quase 11 vezes o seu lucro, sendo que o Wells Fargo chegou a negociar aqui a 22, inclusive 21 dólares aqui até outubro de 2020, depois disparou. Temos ainda outra empresa da carteira do Buffett, a Moody's, caindo 27%, quase 28% no ano. Temos uma empresa mais consolidada da carteira do Buffett, a Coca-Cola, que não sofreu queda. Então não são todas que caíram, mas para quem quer segurança, a Coca-Cola é uma dessas empresas, não é nenhuma recomendação de investimentos. Mas e quanto a mim? Eu tenho alguma dessas empresas na minha carteira? E a resposta é sim. Atualmente eu tenho apenas uma empresa na minha carteira, inclusive uma posição bem pequena. Eu só gravei um vídeo para os membros do canal e montei essa posição, que é em Meta, que é na Meta antiga Facebook, que está sofrendo uma desvalorização de 65% nos últimos 12 meses. E essa queda aqui mais expressiva em Meta é justificada pela queda na sua receita, assim como Netflix. Mas ao contrário de Netflix, eu acredito que a Meta tem vantagens competitivas duráveis, inclusive a Meta está realizando demissões em massa, já cortando seus custos e parou de ficar fixada ali nos projetos do metaverso. Hoje ela está negociando um PL de quase 12 vezes lucro, está muito descontado em relação ao seu histórico. Veja só o histórico de PL da Meta, 23, 26, 30, 17, 32 vezes lucro. Então o desconto hoje é muito grande, mas é uma empresa que não paga dividendo e uma empresa que hoje tem um maior risco, afinal ela está apresentando quedas na sua receita, por isso está caindo tanto. Então a queda não é injustificada, há um risco maior aqui. E hoje então minha carteira aqui dentro do Investidor 10 está dividida da seguinte forma: 82,49% em ações, mas isso vai mudar porque eu vou começar a fazer mais aportes aqui em ações na carteira, porque eu tenho um CDB aqui que eu coloquei justamente para isso, de liquidez diária, e eu tenho aqui 0,29% em estoques, que é a nossa posição em Meta. Apenas 2,3 ações com uma rentabilidade de 3,44%. Esse investimento nós fizemos ali através da Avenue. E aí então, respondendo a sua pergunta, será que chegou a hora de investir no exterior? Eu particularmente vou começar a investir aos poucos, simplesmente para a minha proteção. E como eu vou fazer isso? Diversificando em boas empresas, mostrei algumas delas aqui para vocês nesse vídeo, exceto a Meta, que seria, digamos, uma empresa da carteira de oportunidades, e eu vou fazer da seguinte forma, bem simples. Eu terei como metas mensais aportes de R$20 mil, 75% em ações brasileiras, nada vai substituir o aporte em ações brasileiras. A gente sabe que as grandes oportunidades estão aqui localizadas no mercado interno, o Barça é a maior prova disso, por isso R$15 mil esse total vai para ações, principalmente com a nossa bolsa de valores bastante descontada, 25% em estoques, então apenas R$5 mil aqui desse montante vai para estoques, e mais R$1.000 aqui para ir acima desses 20 mil, 21 mil então, algo próximo disso, vou colocar em Bitcoin, bem pouquinho em Bitcoin, como mais uma proteção ao Estado. Então essas duas posições aqui, Stocks e BTC, são posições aqui mais de hedge para a minha proteção, para a proteção da minha carteira. E aí eu vou aportando aos poucos porque as ações norte-americanas ainda podem cair muito e o Bitcoin também pode continuar caindo muito. Então você vai diluindo todo esse risco, fazendo o preço médio aos poucos. E aportando nesse volume, eu não retiro o aporte majoritário nas ações. E de novo, aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Você pode concluir que na verdade 5 mil que eu estou aportando aqui em estoques eu poderia aportar em ações e aí seria um custo de oportunidade muito grande que eu estou assumindo. Pode até ser, mas diante dessa incerteza fiscal, que na minha visão é bem grande, prefiro fazer essa diversificação atualmente. Até porque se o Brasil começar a caminhar de fato para uma destruição econômica, pelo menos eu já tenho parte do meu patrimônio já numa economia muito mais forte que a do Brasil. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você espera do Haddad como ministro da Fazenda? Você acredita que ele fará uma boa gestão na área econômica? Você acredita que chegou a hora, ao menos ter uma parte do seu patrimônio no exterior? Conta aqui para me dar Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!